Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, tá? Tomar um golinho de chá aqui pra gente limpar a garganta, pra gente começar o nosso trabalho, tá? Da espiritualidade, que é pra gente expandir a consciência, pra gente se tornar uma pessoa melhor, pra gente desenvolver, tá? A transformação interior, né? Até ontem a gente falou sobre essa transformação que em grego, né, significa metanoia, né? Teve muitas pessoas aqui. Nossa, irmão Samuel, eu não sabia o que era essa metanoia tal. E ficaram, aprenderam, tá? Muitas pessoas comentou desse vídeo também, tá? Gostaram bastante, tá? Do que ouviu. Então agradeço, tá, pessoal? Vocês aí tem que continuar firme, tá? Porque a gente precisa, como é que se diz? Nós que somos espiritualistas, que somos cristãos, né? Precisamos manter essa frequência, tá, pessoal? E quanto mais a gente expande a nossa consciência, tá? Em conceitos a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, sabe? Diante da espiritualidade, tá, pessoal? Porque o nosso despertar, o nosso chamado é para uma responsabilidade. Deus chama a gente para uma responsabilidade. Não vai chamar a gente para a gente ficar voando aí e fazendo o que a gente bem entende. Não, pessoal. Não é assim, tá? Mas é isso, cada dia você dá um passo, tá? Essa transformação interior, o metanoia que vai acontecer, cada dia você dá um passo para ir melhorando, tá? Sem a ajuda da espiritualidade não funciona, tá, pessoal? Ninguém melhora sozinho. Ah, vou melhorar porque eu quero. Não, não existe isso, tá? As pessoas, se ficarem no ego, vai corromper, tá? É normal. É a energia aqui da realidade baixa, tá? Se a gente só fica nisso, a gente não é uma boa pessoa, tá, pessoal? Tenho que falar essa verdade para vocês tomarem responsabilidade. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque meu tema de hoje é sobre isso, tá? O que é, vamos ver aqui. O que é, peraí, deixa eu dar uma luz, né? Porque sem luz, Cristo é a luz do mundo, né? Sem luz não dá, né, pessoal? Então, clareamos aqui. Então, o que é a responsabilidade espiritual? Então, é uma responsabilidade do espírito, então, da sua consciência. Qual é a responsabilidade? Tudo que você falar, pensar, sentir, agir aqui nessa realidade, você vai ser responsabilizado, a sua consciência. Então, a gente que é espiritualista, cristão verdadeiramente, né? A gente precisa tomar consciência disso. Que existe leis, pessoal, que a gente não tem que, como é que se diz? Estar em obediência a essas leis. Porque senão vai haver, por exemplo, a lei mesmo do retorno. A lei do retorno está aí. O que, que significa a lei do retorno? É a lei da causa e efeito. Então, se você tem uma causa, vai ter um efeito. Tá aqui no vídeo aqui eu explicando sobre isso, tá? Então, se eu sei que tem uma lei aqui que está no universo, que
tudo que eu fizer, falar, sentir, tal, se não for uma vibração boa, for mal, o que é que vai acontecer? Vai haver o retorno. Causa e vai ter um efeito aí. Então, é uma responsabilidade da nossa consciência. Então, a gente está estudando para ter essa responsabilidade. Então, através dessa consciência, a gente vai melhorar o nosso comportamento, o nosso sentimento. Então, a gente vai procurar no nosso dia a dia melhorar. Porque senão, a gente, depois quando a coisa está acontecendo, aí você vai reclamar, por que isso, Deus? Por que aquilo? Por quê? Entende? Você não está entendendo o jogo. Tá perdido. Tá igual as outras pessoas estão dormindo, estão perdidos, não sabem o jogo. Tá? Aí eu coloquei, e por que é obrigação cuidar da nossa energia? Por que a responsabilidade é individual cuidar da sua energia? Eu não posso cuidar da sua energia, tá, pessoal? Eu posso ajudar consciencialmente, tá? Que vai ajudar você a trazer uma consciência para você cuidar dessa energia. Mas o cuidar é você. Aí se você ouve, mas não quer tomar consciência, chega, que nada, Samuel, eu não vou, negócio, você aí vai fazer outras coisas aí. Aí depois, quando a situação aperta, aí de quem é a responsabilidade? Entende, pessoal? Eu tô falando, pelo menos a culpa não vai cair, a responsabilidade não vai cair nas minhas costas. Entende? Eu já levo a minha responsabilidade de eu cuidar da minha energia, de cuidar de mim, tá? Cada um aí, eu não vou ficar vigiando você, tá, pessoal? Tem um espírito aí, tem um mentores, tem uns anjos aí que estão olhando você, tá? A gente tem uma nuvem de testemunha que está olhando a gente, tá, pessoal? A responsabilidade é você tomar, não é como os pastores estão aí, fica vigiando as suas vidas aí, tá? Aqui não é assim, não. Aqui eu tô falando para você tomar consciência. Agora, se você não quer tomar, não tem uma responsabilidade. A mensagem foi passada. Se você não quis obedecer, não é mais comigo, tá? Não tenho responsabilidade. Então, venho aqui informando várias coisas, tá? Para você tomar consciência. Mas se você não toma, tá? E aí? Você pode cometer coisas aí que pode ser até grave, tá? E aí? De quem é a responsabilidade? É sua, da sua consciência, tá? Então, e por que a obrigação porque é a obrigação cuidar da nossa vida? Porque é a obrigação da gente, né? Cuidar da nossa energia. Então, vou botar aqui. Porque é a obrigação da gente cuidar da nossa energia. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade de cada espírito, tá? Por isso que quando você está inconsciente dormindo, ainda Deus não leva em conta essa sua responsabilidade. Mas você sabe, pessoal, é igual por isso que a Bíblia diz, você sabe o que é para fazer o bem e não faz, você já está cometendo um pecado. Tá? Antes você não soubesse o que era fazer o bem, porque você estava inconsciente, tudo bem. Mas você sabe, então, é a omissão de não fazer o bem. Então, a gente veio para cá para fazer o bem e não faz, tá? A gente comete pecado. Então, temos que fazer, é uma responsabilidade, tá? Temos que fazer o bem. Agora eu vou ficar olhando para você, tem que fazer isso, irmão. Eu tenho que... Não, eu não vou ficar fazendo isso, tá?
Quando você vem, pergunta para mim, eu trago essa a sua consciência. Agora, você quer obedecer ou não? Eu vou trazer, você pergunta, irmão, isso, tal, não sei o quê. Eu vou lá e respondo, olha, é bom fazer isso, irmão. Isso é de acordo com a espiritualidade, tal, tal. Aí, se você quiser, você faz. Aí, se você, não, que nada. E aí? Mas você foi avisado, tá? Você alguém passou a consciência para você, tá? Se você não fez, aí a responsabilidade é sua, da sua consciência com Deus, tá? Entende, pessoal? Você entende por que a obrigação da gente cuidar da nossa energia? Você sabe que são energia que a gente cuida. Qual é? Pensamento, sentimento, a emoção e as nossas ações que a gente estamos fazendo aqui. É responsabilidade de quem? Minha? Eu estou fazendo a minha responsabilidade. Por isso que eu não posso falar coisas aqui, tá, pessoal? Que venha causar nenhuma coisa contra nenhuma pessoa individualmente, tá? Só falar para aquilo que a espiritualidade quer para o seu bem da sua consciência, tá? É isso que eu tenho que falar, tá? Tirar os erros, tá? Os erros aí, as nuvens negras, e é isso que eu estou fazendo, tá? E se alguém toma consciência, graças a Deus, já vai ser um pecado que vai ser tirado das minhas costas e você vai seguir a sua jornada espiritual, tá? É isso que eu tenho que fazer, tá, pessoal? Mas antes de a gente começar, agradecer a vocês pela visualização, tá? Pelos comentários, tá? Eu vi aí os comentários que foi bem profundo, tá? Gostaram bastante, tá? Até pessoas que estavam um pouco sumidas apareceu assistindo esse vídeo, comentando, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? O vídeo de ontem foi bom, né? Metanoia. Eu acho que essas pessoas que foi assistir por causa do tema, né? Ele disse, o que é isso então? Às vezes foi por curiosidade para saber o que significava esse conceito, esse nome, metanoia, né? E graças a Deus eu vi que vocês aprenderam, tá? Pelos comentários que eu vi que vocês aprenderam, tá? Então, eu acho que muitas pessoas assistiram, tá? Teve uma visualização grande, porque pelo nome, né? Diferente, as pessoas nunca imaginavam, né? É um nome grego, né? Metanoia, que representa isso, a mudança de mente e de pensamento, tá? É isso, que vai mudar o comportamento da pessoa. Graças a Deus, pessoal, é isso. A gente está aqui estudando para isso, tá? E isso faz com que a gente cresça. E tome essa responsabilidade espiritual. Então, o que é essa responsabilidade espiritual? O que é, pessoal? Vamos ver aqui. Ele fala: responsabilidade espiritual é um conceito que se refere à obrigação de cada indivíduo em cuidar e nutrir o seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, essa responsabilidade espiritual é um conceito que fala, né, se refere à obrigação de cada indivíduo, então, de cada consciência, cuidar e nutrir do seu próprio desenvolvimento espiritual, tá? E a ver essa responsabilidade não é só cuidar de você, mas também do próximo. O que é que você está fazendo para o próximo também? É o bem ou o mal? Então, é uma responsabilidade que Deus colocou na nossa consciência, tá? De você tomar decisão se você vai fazer o bem ou o mal. É uma responsabilidade. Se você escolher o bem, vai ser muito bom. Se você escolher o mal, você vai ter uma recompensa por isso. Também, fazer o bem vai ter uma recompensa. Tá? Então,
É obrigação do indivíduo, da nossa consciência, cuidar e nutrir do seu próprio desenvolvimento espiritual. Isso envolve a consciência de nossas ações, pensamento e sentimento. Tem um impacto não apenas em nós, mas também nas pessoas ao nosso redor e no mundo em geral. Então, você entende, pessoal? Não pode, pessoal. A pessoa quer vir, eu fico olhando aí, pessoal. Eu tenho que dar risada, porque não é possível, pessoal, que os grupos religiosos cristãos não tomem consciência disso. Tem pessoas que estão em grupo aí, pessoal, não tem responsabilidade nenhuma. Fala qualquer coisa, faz qualquer coisa, mente. Faz... Eu digo, nossa, como é que uma pessoa dessa tem uma responsabilidade com a consciência do outro? Ele não tem responsabilidade com a consciência dela, de cuidar dela, do pensamento, da emoção dela? Está totalmente desorientado. Então, são pessoas que estão dormindo, pessoal. Não estão percebendo isso. Estão à toa. E pessoas que aí, de grupos aí, tá? Eu participei, vi muito, pessoal. Eu digo, como é que pode, pessoal, uma coisa dessa? Por quê? Não está trazendo consciência a essas consciências. Aquelas consciências que estão lá, estão tudo como criança, dormindo, fazendo um monte de bobagem, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito, mas por isso que meu canal aqui é para trazer a consciência dessas pessoas, tá? Aí ele fala, isso envolve a consciência, então, envolve a consciência do indivíduo, de que as nossas ações, então, você tomar consciência de que as suas ações, pensamento, sentimento, têm um impacto não apenas em nós mesmos, mas também nas outras pessoas que estão ao nosso redor. E no mundo geral vai ter um impacto. A gente precisa tomar essa consciência. Agora, nossa pessoal, eu passei em grupo ali, tinha pessoas que não tinham nenhuma consciência. Falava coisa, fazia coisa, não queria saber nem o que a outra pessoa sentia, nem nada. Problema é dela. Ainda dizia assim, problema é dela. Essa é uma pessoa que tem responsabilidade, pessoal, com a espiritualidade, com Deus, responsabilidade de cuidar também da consciência dela? Não tem, pessoal. Essa é uma pessoa dessa, tá? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que trazer isso aqui à sua consciência, tá? Porque a gente foi chamado, tá? Despertou a nossa para essa responsabilidade, tá? Aí ele fala, a palavra responsabilidade está relacionada com a palavra em latim respondere. Então, essa palavra vem do latim, né? Da língua latina, do latim, respondere, que significa responder, prometer em troca. Ele fala, desta forma, uma pessoa que deseja considerada responsável por situações ou por alguma coisa, terá que responder se alguma coisa correr de forma desastrosa. Então, esse negócio de responder significa você vai responder aquela ação que a sua consciência faz. Tá? Ele fala responder, prometer em troca. Então, vai haver uma troca. A gente está tendo uma troca de energia. Agora, pessoal, se você está aí emanando energia negativa, seja por palavra, por sentimento, por comportamento para outra pessoa, o que é que você acha que você vai ter em troca? Tem que entender isso, pessoal. A gente espiritualista tem que entender isso para a gente ter responsabilidade.
o que está falando com a outra pessoa. A gente precisa disso, pessoal. Os religiosos estão fazendo. Olha quantos canais, pessoal. Eu vejo falando aí coisas, tá? Tem gente até mentindo. Isso demonstra que essa pessoa é espiritualista, pessoal. Tem uma responsabilidade diante de Deus da espiritualidade. Será que essa pessoa tem? Não tem. Eu vejo na hora que ela faz isso, eu digo, essa pessoa não pensa o que vai causar o sentimento, não. Não está pensando. Então, você não está tendo cuidado. Então, você tem que tomar consciência para ter a responsabilidade. O próprio significado da raiz da palavra que vem do latim já fala sobre isso. Ele fala, desta forma, uma pessoa que deseja ser considerada responsável por por uma situação, por alguma coisa que você fez, terá que responder. Então, você vai ter que responder. Essa energia vai ter que voltar para você. Se alguma coisa ocorrer de forma desastrosa. Então, se a gente sabe disso, a gente vai ter que toda a cautela, todo o cuidado, tá? Por isso que diz que não deixa a ira tomar conta, porque leva você o desequilíbrio e você fala coisa, faz coisa que depois você pode se arrepender, tá? Por isso que a Bíblia fala. Então, a gente está buscando o equilíbrio para quê? Para a gente sabendo, porque se a gente lançar energia negativa, a gente vai ter de volta. Mas é isso, pessoal. Não foi eu que criei isso, tá? Isso está acontecendo diariamente aí e as pessoas não estão percebendo. Até os próprios religiosos não percebem. Aí ele fala, a responsabilidade é uma obrigação de cada pessoa de cuidar do seu desenvolvimento espiritual. Ela está relacionada com a consciência das ações do pensamento, sentimento, tendo impacto em si mesmo e no outro. A responsabilidade espiritual pode ser alcançada por meio de prática como meditação, conexão com a natureza, conexão com artes e com a espiritualidade. Então, você tem que ter essa conexão. Essa energia para ajudar você a ter essa responsabilidade de amar outra pessoa, de fazer o bem, de você fazer o bem a você, de você estar bem espiritualmente. Tá? Aí, eu tô aqui ensinando sobre essas coisas, tá? Mas se você chegar, não vou orar, não vou nada disso. A responsabilidade é de quem? Eu vou fazer igual os pastores, como tá fazendo com você criança, pessoal. A gente tem que crescer, amadurecer. Chegar lá, bater na porta, ligar o telefone. Tá orando, irmão? Tá meditando? Tá? Nossa, pessoal. E pior que você pensa que tem igreja que tá fazendo isso, tá? É igual criança como você. Fazendo de você. Não tá passando o conhecimento para você crescer. Quer deixar você criança ali. Tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a responsabilidade espiritual nos convida a refletir sobre como nossa escolha molda nossa vida e a vida do outro, promovendo um senso de conexão, empatia. Então, ela vai moldar, tá? Essa responsabilidade, quando a gente está a gente vai refletir para a gente escolher, porque sabe que vai moldar todo o nosso tipo de comportamento, tá, pessoal? Promovendo um senso de conexão, então, senso de conexão com Deus e tendo empatia com outra pessoa, tá? Pessoal, bote isso em mente. Se você não pode fazer o bem a alguma pessoa, não tem essa chance de fazer o bem, não faça o mal, pessoal. Tá?
seja de palavra, de sentimento, não faça. Se não pode fazer o bem, não faça o mal também. Mas não é assim que acontece, tá, pessoal? Por isso que o equilíbrio é importante na espiritualidade. E a gente está trabalhando isso, tá? Aí ele fala, entender o que é a responsabilidade espiritual é fundamental para o crescimento pessoal e coletivo. Então, é fundamental a gente entender isso, que a gente foi chamado por uma responsabilidade. A gente que despertou verdadeiramente, né? Porque essas pessoas dizem que vão para a igreja, vão para... Mas olha aí, pessoal, quando vocês veem ela no dia a dia, nas suas casas, não tem responsabilidade nenhuma. Fala qualquer coisa, faz qualquer coisa, não tá nem aí, pessoal. Aí como é que a vibração vai melhorar? Aí depois vai para a igreja, oh, aleluia, não sei o quê. É assim, é? Tá, pessoal? Não estão chamando, dando consciência a essas pessoas, tá? E esse vídeo aqui, tem muita gente que não vai querer ouvir, tá, pessoal? Porque essas pessoas não querem responsabilidade, pessoal. Elas vão para esses grupos interessados em alguma coisa. Não querem ter responsabilidade nenhuma. Querem ter vantagem. Só isso, tá? A maioria estão funcionando assim, tá? São poucos que têm essa responsabilidade espiritual, tá? Com as outras pessoas. São poucas, tá, pessoal? E eu sinto muito, né? Então, é fundamental para o crescimento da pessoa, mas também é coletivo, porque quando você melhora, o seu trato com as pessoas que estão vai ser melhorado também. Tá, pessoal? Então, você está melhorando pessoalmente para melhorar as pessoas ao redor e ao mundo. É aquela frase, né? Tem pessoas que querem mudar o mundo, mas ela não quer ser mudada. Eu não entendo, pessoal, tá? Essas pessoas, eu não entendo. Principalmente pessoas de igreja, coloca que tem que sair pregando para mudar o mundo, para se... Ela quer que a pessoa, mas ela própria não muda. Não existe isso, tá, pessoal? Aí ele fala, quando reconhecemos essa responsabilidade, então, quando você toma consciência, né? Começa a agir de maneira mais consciente, então, buscando alinhar, então, é frequência. Então, você busca trabalhar essas frequências, seu pensamento, seu sentimento. Então, você busca, assim, alinhar nossas ações com os nossos valores espirituais. Então, você busca alinhar a sua frequência com os valores espirituais, que é valores dimensionais, são valores altos, né? Isso pode incluir meditação, oração e reflexão que nos ajuda a nos conectar com o nosso eu interior. Então, com a centelha divina, com o eu interior, com o Espírito Santo, com a espiritualidade. E compreender melhor o nosso papel no mundo. Então, quando você tem essa conexão, você compreende o que é que você está fazendo aqui. O que é que você veio fazer? Você tem responsabilidade. Você não veio aqui para bagunçar igual muitos estão bagunçando, tá? Eu pensava que quem fazia era a bagunça, só era dito como as pessoas que estão no mundo, parecendo que a gente também não está no mundo, tá, pessoal? A igreja falava assim, as pessoas que estão fazendo bagunça, as pessoas que estão no mundo, parecendo que a gente não está no mundo, né? Aonde ela está, então? Entende, pessoal? Então, são ignorância, tá? Mas até as pessoas religiosas estão fazendo bagunça, tá, pessoal? Uma bagunça espiritual aí na mente de muitas pessoas, tá?
Eu sinto muito, tá? E às vezes não é só os que estão aí, que vai agora para carnaval, beber, vai fazer coisas aí, vai, sabe? Não é só essas pessoas que estão fazendo bagunça. Também os religiosos estão bagunçando grandemente, tá, pessoal? E pior que bagunça, a consciência da pessoa, né? É bem pior, tá? Do que você tá fazendo uma bagunça só nas energias, tá? Porque quando você bagunça a cabeça da pessoa, pessoal, acabou, a pessoa fica desorientada. Foi por isso que teve muitas pessoas que estavam antes no meu canal, chegaram aqui. Nossa, pessoal, chegaram com a mente totalmente perturbada, confusa por causa da bagunça dessas pessoas. Sinto muito, tá? Mas graças a Deus você conheceu o meu canal aqui, tá? Humildemente, tá? Graças a Deus você conheceu o meu canal e começou a equilibrar aí as suas emoções. Você saiu aquela nuvem negra, começou a tirar a bagunça que colocaram na sua mente, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? A responsabilidade espiritual está intimamente ligado à ética. Então, pessoal, a ética, a moral, tá? Como é, pessoal? Se não pode, você vem para a espiritualidade e não tem uma ética, tem um compromisso de estar falando a verdade, de não mentir, de não enganar ninguém. Como é isso é possível, pessoal? Eu vi isso em grupos onde eu passei, pessoas mentiam assim, não tinha responsabilidade nenhuma. Eu ficava assim olhando, digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você disse que essa igreja era de Deus? É porque eu não entendia, tá, pessoal? Eu não entendia. Eu estava buscando, tá? É um buscador, a gente é um buscador, tá? Quer buscar a Deus, a verdade, tá? Então, a gente passa por esses grupos, mas, nossa, pessoal, e quanta irresponsabilidade eu vi aí, tá, pessoal? E eu ficava assim, eu digo, nossa, eu aqui não é de Deus. A gente questiona, né, pessoal? Mas é normal até a gente entender, tá? Porque foi colocado, ainda mais a gente está dormindo, é criança, acontece isso. Poxa, não é de Deus, mas por que está acontecendo isso? Tá? Então, pessoas sem nenhuma ética, tá, pessoal? Como é que você está em um grupo religioso aí, você está na espiritualidade e não tem nenhuma ética, pessoal? Mente descaradamente, faz mutreta, sabe? Aí a pessoa lá, todo mundo aí faz. Ele é empresário, aí está em um grupo, mas ele não está nem aí. Aqui é meu negócio aqui, faz mutreta, e aí depois vai para a igreja levantar a mão. Não é assim, pessoal, tá? Espiritualidade não funciona assim, tá? Então, está intimamente ligada com a ética e com a moral. Sem ética, sem aquele compromisso com a verdade, de fazer o bem, sabe? Não tem espiritualidade. Ele fala, nossa crença espiritual frequentemente é influenciada por decisões morais e éticas. Então, nossa, nossa crença espiritual, tá, pessoal? A gente vai ser colocado, a nossa consciência, em tomar decisões. A gente vai ser influenciado para a gente tomar decisões tanto morais quanto éticas. Agora, como é que você vai se comportar moralmente e eticamente? Será que você vai mentir em alguma situação aí do seu dia a dia? Ah, no meu trabalho aqui, sem problema eu faço a muteta, mas Deus sabe, né? Né? Todo mundo aqui age assim. É assim, pessoal? É assim que a gente tem que agir? E tem pessoas assim, tá? Em grupo religioso, tá? A maioria tá funcionando assim, tá? Aí, como é que a espiritualidade vai trabalhar nessa consciência?
Então, decisões morais. Então, será que moralmente, por exemplo, se eu sair aí pegar várias mulheres, aí tomar uma bebidinha, você me vê, como é que você vai reagir eu fazendo isso, pessoal? Você vai me julgar? Será que está correto o que eu estou fazendo? É o quê, então? Será que eu estou mostrando que eu sou uma pessoa responsável na espiritualidade? Será? Coloca aí nos comentários aí. Vocês mesmo, pessoal, sabe a responsabilidade, aquilo que tem que fazer. Vocês mesmos sabem. Eu não preciso falar isso para ninguém, tá? Aí ele fala, quando nos tornamos mais conscientes, né? Cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Quando tornamos mais conscientes da nossa responsabilidade espiritual, também nos tornamos mais propensos a agir de maneira ética, considerando o impacto de nossas ações sobre o outro e sobre o meio ambiente. Essa conexão entre a espiritualidade e a ética é essencial para promover uma sociedade mais justa e harmoniosa. Então, você entende agora, pessoal? A irmã, eu não me esqueço nunca que ela perguntou, ô irmão Samuel, por que tanto grupo religioso aí? Tem tanto que diz que é de Jesus, que veio fazer o bem. Mas por que isso não se reflete na sociedade? Tá aqui, ó. Tá aqui a pergunta. A resposta que ela me perguntou, tá? Tá aqui. Essas pessoas não estão tendo responsabilidade, tá? Você tá pensando que esses grupos aí são de Deus, que as pessoas que estão ali estão com responsabilidade de Deus. Você que está pensando que esses grupos que são de Deus, porque eles falam, né? Mas as ações, a frequência dele demonstra outras coisas. É por isso, pessoal. Porque verdadeiramente ela falou uma pergunta, você tem, poxa, se verdadeiramente, tá? Principalmente aqui no Brasil, olha quantos grupos espirituais, grupos religiosos tem aí. Se todos tivessem na frequência verdadeira, com responsabilidade, você acha que o país, a sociedade, não ia estar mais justa e harmoniosa? Mas o que é que você vê na sociedade? É mais injustiça ainda. Até na igreja, tá? Onde ele diz que é a igreja, onde havia haver justiça, tá havendo mais injustiça ainda. Agora entenda um negócio desse, pessoal. Você entende por que ele fala que quando nos tornamos conscientes da responsabilidade espiritual, também nos tornamos propensos a agir de maneira ética. Então, você vai agir de maneira ética. Por quê? Porque você sabe do efeito. Ele diz assim, considerando o impacto das nossas ações sobre o outro e sobre o meio. Então, você considera, porque você conhece, você sabe que se você ter uma ação aí negativa, vai ter um impacto negativo no outro e no ambiente. Aí ele fala, essa conexão entre a espiritualidade, né, e a ética é essencial. Então, quem vem para a espiritualidade, é essencial ele praticar a ética. Agora, por isso que eu estou falando, será que esses daí estão na espiritualidade? Eles estão em um grupo. Eu sei que eles participam de um grupo. Cada um tem um nome aí da sua igreja, né? Cada um tem um nome do seu grupo. Eu sei disso, que eles têm aí. Mas eu estou falando, será que eles estão conectados, ele tem a conexão com a espiritualidade e está colocando a ética essencial na vida dele? Para promover uma sociedade mais justa e harmoniosa, será? Essa é a pergunta. Então, foi o que a irmã
me perguntou, tá? Uma irmã aqui, porque ela via até injustiça no local onde ela estava, tá? E ela me perguntou isso. Você vê que até no grupo onde ela estava vendo injustiça. Agora, entenda o negócio desse, pessoal. Agora, como é que a sociedade vai ser justa e harmoniosa se essas pessoas não melhoram consciencialmente? Tá? Aí ele fala, cultivar a responsabilidade espiritual envolve prática diária que nos ajuda a conectar com o nosso eu interior e refletir sobre nossas ações. Então, cultivar essa responsabilidade. Como é que a gente cultiva? Com prática diária. Quais são as nossas práticas que a gente está fazendo para entrar na frequência boa? Qual é? Oração, meditação, né? A gente estudando aqui para a gente ir tomando consciência e melhorando. Então, essas práticas diárias têm que estar na nossa vida. Por quê, pessoal? Porque a gente se corrompe, tá? O ego da gente vai levar a gente a ter orgulho, não ter humildade, como é que se diz? A sempre querer ser melhor do que o outro, sempre culpar o outro. É isso, pessoal, tá? Nosso ego fala forte. Se a gente não cuida disso, a gente não vai refletir sobre nossas ações. O que é que eu estou fazendo? Será que é positivo? Será que eu estou ajudando várias pessoas? O que é que eu estou fazendo? Ele fala que essas práticas diárias inclui leitura de texto sagrado. Então, a gente lê Bíblia aqui, né? Livros aqui espiritualistas, todos os conceitos, a gente está estudando aqui. E participação de grupo, discussão espiritual para entender as coisas, ou prática de ato de bondade e compaixão. Então, prática de que você faz o bem a outra pessoa. E isso vai ajudar a você ter uma responsabilidade espiritual. Aí ele fala, ao integrar essas práticas em nossa rotina, né, diariamente, podemos desenvolver uma maior consciência de nossa responsabilidade espirituais e como ela se manifesta em nossa vida. Então, quando a gente vai colocando essas práticas também e tendo prática de ato de bondade, de fazer o bem ao próximo, essa rotina que a gente vai desenvolver uma consciência maior. A gente vai se conectar a essa consciência que a gente conhece como Deus, né? Deus, a fonte, o divino, o incognoscível, o todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos. Dê qualquer nome aí, tá? A essa consciência maior. Aqui vai trazer o quê? Responsabilidades espirituais e como ela se manifesta na nossa vida. Então, como é que essa consciência maior vai se manifestar na nossa vida? Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Se a gente não fazer isso, você quer que eu corra para onde? Pelo amor de Deus. Tá certo, pessoal? Então, aí ele fala, a responsabilidade espiritual também se estende à nossa relação com o outro. Então, é impossível, pessoal, a gente está cuidando da gente para a gente cuidar do outro. Então, é a nossa responsabilidade com o outro, tá? A gente não pode fazer nenhum mal, seja em palavra, em sentimento, em coisa com a outra pessoa, tá? Se a gente não pode fazer o bem, não faça o mal, tá? Não consigo fazer o bem para essa pessoa, também não faço mal, tá? Ore por ela, interceda, sabe, de longe, peça para que a espiritualidade visite ela, abrace ela, console ela, sabe? É a única coisa que a gente tem que fazer, tá? Aí ele fala,
Ao reconhecer que somos todos interconectados, começamos a ver a importância de tratar o outro com respeito e compaixão. Então, principalmente a gente que está na espiritualidade aqui. Eu estou interconectado com vocês, pessoal. Que eu estou falando de consciência para consciência, de alma para alma. Então, a nossa alma está entrelaçada. Tá? Eu não posso fazer nenhum mal a você e você também não pode fazer mal a mim. Você tem que ter essa responsabilidade da sua consciência. Entende? Então, isso é demonstrar que você está percebendo as coisas, está consciente, tá? Da responsabilidade que a consciência está trazendo a você. Então, eu não vou fazer nenhum mal a vocês, pessoal, tá? Se eu não puder fazer o bem, pela dificuldade emocional, consciencial e financeira, se eu não puder também, eu não vou poder fazer o mal para você, tá? Eu só vou orar, interceder para que Deus ajude, tá? É a única coisa. Mas se eu tenho possibilidade de fazer o bem a você, eu vou fazer. Porque senão eu estou sendo negligente, eu estou já adquirindo o pecado. Você sabe fazer o bem, você tem condição de fazer o bem e não faz, já comete um pecado. Tá? Então a gente está todo interconectado, começamos a ver a importância de tratar o outro com respeito e compaixão. Então, com respeito e compaixão. Não segundo a visão do mundo, tá? Mas é por isso que eu estou dizendo, estou vendo vocês como consciência, como alma. Não é porque você tem dinheiro, porque na igreja acontece isso, né? Aquele que tem dinheiro, é bonito e tal, é tratado de uma forma, a pessoa que não tem dinheiro e é tratado de outra forma. Isso acontece, tá, pessoal? É uma verdade que passou nesses olhos que a terra há de comer, tá? Eu tenho a convicção do que eu estou falando, tá, pessoal? Então, isso acontece, tá? Porque a visão dessas pessoas estão comprometida através do ego dela. Então, tá olhando o que a pessoa tem, se é bonita, se... várias coisas aqui, tá? Terrena. Então, é isso que acontece. Então, eu não posso chegar... Chega uma pessoa aqui que não tem nada aqui, eu vou tratar ela bem como todas as outras, eu trato as outras bem. Tá? Mas eu sei que no grupo religioso não é assim, tá, pessoal? Aí ele fala, isso significa ouvir ativamente, oferecer apoio, estar presente para aqueles que nos cercam. Então, é você estar ativamente, né, oferecendo apoio, estar ali presente no que você pode fazer ali pelaquela pessoa. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, o que eu estou apoiando aqui espiritualmente você, as suas consciências. Todos que chegam aqui, pode ser de qualquer, não estou vendo cor, raça, dinheiro, se tem dinheiro, todos que chegarem, eu vou ter a mesma atitude para com a consciência dele. Porque eu sei que vocês é a consciência, tá? Aí o negócio é diferente. Aí ele fala, essa abordagem não é apenas fortalecer nosso laço social, mas também enriquecer nossa própria jornada espiritual. Então, além de fortalecer o laço social, o amor entre os irmãos vai ajudar a enriquecer a nossa própria jornada espiritual. Então, a gente vai crescer espiritual. Vai deixar de ser criança. Tá, pessoal? Aí ele fala, embora a responsabilidade espiritual seja um conceito poderoso, também pode apresentar desafio. Então, tem desafio, tem dificuldade, né? Muitas vezes as distrações da vida cotidiana podem afastar de nossa prática espiritual, de nossa consciência, a responsabilidade. Então, o que é que... Eu agora, principalmente agora no carnaval, pessoal,
O que vai afastar muita gente da responsabilidade dele espiritual com a espiritualidade, né? Com ele, vai ser essas distrações da vida cotidiana. Então, as distrações da vida cotidiana podem nos afastar da nossa prática espiritual. Então, de a gente orar, meditar, se sentir bem para fazer o bem a outra pessoa, tá? E o quê? De nossa consciência de responsabilidade. Então, essas coisas, distrações do mundo, da vida, do cotidiano, afasta a nossa consciência da nossa responsabilidade que Deus colocou na nossa consciência. As coisas aqui da Matrix, né? Tem muitos ainda que estão apegados ainda, vai distrair ele e vai tirar ele da responsabilidade dele. Isso é o desafio da gente, é conseguir equilibrar isso, vencer essas coisas, tá? Além disso, o medo de falhar ou de não atender a expectativa pode nos impedir de agir de acordo com valores espirituais. Então, é aquela pessoa que tem medo de fazer, de falhar. Não, pessoal, a gente está aqui para falhar mesmo, mas a gente tem que ir lá e fazer o bem. A gente vai errar nesse fazer aí? Vai errar. Mas a espiritualidade sabe, você tomou a iniciativa de fazer o bem. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Então a pessoa fica naquele medo e de não entender a expectativa que pode impedir de agir de acordo com valores espirituais. Então, isso pode impedir de você agir. Também vai ser um pecado, porque se você não faz o bem, você sabe que tem que fazer o bem, não faz, já comete um pecado. Reconhecer esse desafio é o primeiro passo para superar e continuar nossa jornada de crescimento espiritual. Então, a gente tem que reconhecer isso, essas dificuldades, e trabalhar ela, né? Com as nossas práticas e melhorando para a gente estar apto a fazer a toda boa obra de Deus. Tá, pessoal? As pessoas pensam que obra de Deus, tá, pessoal? Na hora que vem falando ali na obra de Deus, eu estou fazendo na igreja a obra de Deus lá. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, não sabe nem o que está falando, pessoal. Sabe nem o que está fazendo e o que está falando. Aí ele fala, o autoconhecimento é uma parte essencial da responsabilidade. Então, é preciso a gente trabalhar esse autoconhecimento. Conhecer você, aonde você tem que melhorar. Então, faz parte disso, tá? Para agir de maneira responsável, precisamos entender que somos, quais são nossos valores e como nossas ações afetam o outro. Então, você tem que olhar isso. Não é fácil, tá, pessoal? Mas ele fala, isso envolve um processo contínuo de reflexão e autoanálise. Então, você tem que fazer a autoanálise em você, onde buscamos compreender nossas motivações e o impacto de nossa escolha. Então, será que isso aqui vai fazer o bem às pessoas? Será? Você tem que olhar, pessoal. Tá? Você tem que avaliar. Quem é que faz isso? A sua consciência. Tá? Ninguém pode fazer. A responsabilidade. Você pode pedir a opinião de uma pessoa espiritual, experiente, mas você não só pode seguir esse tipo de pensamento, tá? Você vai ver se está de acordo com o que a espiritualidade já falou no seu coração. Aí, aquela pessoa traz a confirmação, você, então é isso que eu vou fazer. Tá? É isso que você tem que avaliar. Aí ele fala, o autoconhecimento nos permite alinhar nossas ações, então é frequência, tá? Quando você vê alinhamento, é frequência. Nossas ações com a crença espiritual. Então,
Você vai ter que alinhar isso, que é você trabalhar essa frequência, o pensamento, o sentimento, as suas ações, para entrar na crença espiritual, promovendo uma vida mais autêntica e significativa. Tá certo, pessoal? Então, é impossível, pessoal. Vocês querem vir para a espiritualidade e ficar sem responsabilidade nenhuma? Querem ficar igual os religiosos aí, os que estão na igreja, sem responsabilidade nenhuma, fazendo aquilo que dá na telha dele, o desejo do ego dele? Ah, eu quero dinheiro, irmão Samuel. Eu quero isso é que vai me ajudar. Ah, não quero saber de mais nada, não quero saber mais de ninguém. Como é que pode isso, pessoal? Entende como esse tema é importante para esses espiritualistas aí? Aí ele fala, a responsabilidade espiritual não é apenas a jornada individual. Então, não é só a sua jornada individual, é você, mas também coletivamente. Então, mas também uma responsabilidade coletiva. Ao nos unirmos com a comunidade, né, um grupo, podemos apoiar uns aos outros em nossa busca de crescimento espiritual. Então, se a gente está aqui se reunindo, pessoal, está aqui tocando figurinhas, figurinhas de colecionadores, tá? Não era assim, quando era criança eu tocava figurinhas, né? Reunia com os meninos para tocar figurinha de futebol. Então, se a gente está trocando ideias para a gente consciência melhorar, para quê? Para buscar um crescimento espiritual. Agora, se a gente se reúne e entra em discussão, entra em desavença, como é que vai haver crescimento aí, pessoal? Eu participei de uma igreja, tá? Não vou dizer o nome. Que, nossa, pessoal, era confusão toda semana, tá? Agora, como é que essas pessoas crescem espiritualmente? Aí depois vamos cantar o louvor a Deus. Depois da bagunça toda, quebrou o pau, aí vamos agora louvar a Deus. Você vê que até os corações da pessoa não tinha ânimo para louvar a Deus, pessoal, porque saiu da frequência. Todo mundo saiu da frequência boa. Você entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas isso está acontecendo em vários grupos, tá? Então, tem que aproveitar o grupo, a comunidade, para buscar o crescimento. Um ajudar o outro, tal, e buscando todo entendimento, tá? Isso pode incluir a participação em grupo de oração, serviço comunitário, então se reunir para orar, serviço para fazer o bem às pessoas, tá? Evento que promova a espiritualidade. Então, a reunião das pessoas que é espiritualista é para reunir para fazer o bem. Mas quando se reúne, pessoal, cada um com pensamento, desejo do ego, tá? Quando se reúne, é uma briga, é uma confusão incrível. Então, não vai haver crescimento, não tem. Aí cada um não esquece da responsabilidade espiritual dele, tá? Deixa o ego falar e aí já vai, tá? Aí o inimigo entra aí rasgando aí no meio, tá? Aí depois agora vamos adorar a Deus, vamos orar a Deus aqui, irmão. Como é que você tem frequência para entrar na conexão com Deus, pessoal? Como é que você tem? Tá? Aí ele fala, através da colaboração e do apoio mútuo entre os irmãos, né? Que despertaram, podemos fortalecer nossa responsabilidade espiritual e criar um impacto positivo na sociedade. Então, já pensou, pessoal, se verdadeiramente os grupos total aí religioso tivesse unido, pessoal, qual impacto seria na sociedade? Mas
o príncipe desse mundo não deixa, tá? Querem colocar vocês aí um contra o outro. Em toda a área, tá? Em política. Política você já viu, tá, pessoal? O que aconteceu aí, um crime aí, e pessoas até tá com resquício dessa energia aí de um brigando com o outro aí, tá? Você já viu, tá? Então, é isso que ia acontecer, é isso que tá acontecendo aí, tá, pessoal? Política, então, isso entrou também no meio da espiritualidade e da religião, tá? Rasgando, entrou aí, tá? Essa energia. Então, como é que vai ter responsabilidade de falar uma coisa para outra pessoa, não fazer o mal? O espírito agiu, tá, pessoal? Você viu o que passou aí, a situação política? Não foi fácil, não foi? Um aí tiraram até vida de outras pessoas e tudo, tá? A troco de quê? Nada. Não levou nada, pessoal. Tá? E tem um grupo aí que tá querendo voltar de novo aí, com essa energia aí, e alguns evangélicos, muitos outros grupos estão dormindo, vai cair na pilha aí, tá? E aí já era, tá? Cadê a responsabilidade espiritual? Cadê o impacto positivo na sociedade? Não vai ter. Por isso, enquanto ficar cada um aí, pessoal, um brigando com o outro, é isso que a Matrix quer. Se o grupo, a religião que fazer, os espíritos lá estiver dominando esse grupo, fazendo um ficar contra o outro, pronto. Aí o inimigo ganhou a batalha. Até agora está ganhando, tá? São poucas pessoas que estão despertando e percebendo isso, tá? São poucas. Até agora ele está ganhando. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que eu venho trazer essa, como é que se diz? Esse texto aqui dessa responsabilidade espiritual. Mas agora, pessoal, vamos parar aqui, tá? Cadê? Aonde foi que eu parei? Parei aqui. Um impacto positivo na sociedade. Então, parei aqui. Vou marcar aqui, tá? Para na segunda parte a gente continuar esse tema, tá, pessoal? Precisamos tomar consciência, tá? Porque senão, o que é que vai acontecer com a gente? Por isso que a sociedade não tem impacto positivo na sociedade. Olha quanto de religião. Foi, a irmã perguntou, né? Nossa, irmão, quanto religião diz que é tudo de Jesus, que veio fazer o bem, mas por que não tem impacto aí na sociedade? Tá? Entende? Entende agora? Aqui no meu canal simplesinho, vocês vão ter conhecimento sobre essas coisas, tá? Vocês não vão ficar enganados, tá? Agora, a decisão é sua, tá? Você está livre aí para tomar todo tipo de decisão, tá certo? Então, até a segunda parte, eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá?